Você pode levantar suas mãos por mais alguns segundos. Sei que você já começou fazendo isso muito bem, entregando sua vida em consagração ao Senhor. Mas você pode dar mais, amém? Aleluia, Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite, por cada coração, cada vida, Pai, que chegou aqui hoje com um desejo ardente de receber do Senhor, mas também de dar, Pai. O que darei eu, assim como o salmista Davi declarou, por todos os benefícios que o Senhor tem feito. Oh, Pai, como é bom, Senhor, olhar para trás e ver aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Nós não vamos duvidar dos próximos dias, Pai, porque nós temos experiências com o Teu Espírito. Graças te damos, Pai, por uma noite sobrenatural, Pai, de crescimento, de aceleração, de velocidade, Pai, sobre essa igreja. Eu abençoo a vida de cada um, Pai. Eu declaro, Pai, mentes cativas, voltadas, corações sedentos a receber, Pai, da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é alicerce de uma vida bem-sucedida, Pai. Nós te agradecemos porque existe uma jornada gloriosa para nós. E nós não queremos ficar de fora, nós não queremos estar à beira do caminho, mas nós queremos, Pai, estar rendidos a Ti, Senhor. Participante disso, não apenas espectadores, mas participantes daquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Oh, Pai, muito obrigado pelos Teus desígnios, pelos Teus propósitos para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Aleluia, se você crê, diga amém. Aleluia, vocês podem sentar, amém? Eu vou chamar vocês no final. A gente vai aplanar o caminho e depois a gente celebra com louvor, amém? Aleluia, o Senhor é bom, amém? Sabe, existem tempos específicos, existem jornadas, existe uma estação de Deus e para cada estação Deus nos prepara, Deus nos comissiona e Deus reserva para nós e espera de nós uma maturidade para a gente poder desfrutar de cada temporada da nossa vida, de cada estação, amém? Você não pode entrar numa estação com uma roupa diferente, aleluia? Sabe, a gente que é mãe, de vez em quando a gente precisa fazer uma mudança no guarda-roupa dos nossos filhos, é assim ou não é? Olha o que não está dando mais, o que está apertado, o que não combina mais com aquela faixa etária, e a gente precisa rever nosso guarda-roupa hoje à noite, para saber, Senhor, isso aqui, ó, foi bom enquanto durou, foi maravilhoso, mas sai. Não faz mais parte dessa nova estação, não faz parte mais desse novo tempo da minha vida, foi bom enquanto durou. Amém? Tem coisas que até dão em você, mas não é mais para essa estação. Amém? E aí, se você for daquelas pessoas apegadas a coisas, que fica guardando, amontoando dentro do guarda-roupa, 1000 roupas que nem usa, faz 500 anos que usou. Ei, menino, Deus está falando, viu? Pega isso para você. Faz uma mudança, abençoe pessoas que estão precisando dessas roupas. Faz algo por você, porque existe uma lição além dessa atitude física, de tirar, colocar numa sacola e doar. É você entender que existe uma roupa nova para essa estação. Amém? Um tempo de crescimento para a tua vida, porque a igreja Verbo da Vida Central é uma igreja madura. E nós vamos falar hoje à noite sobre maturidade. Amém? Quando eu estava vindo para cá, eu gosto muito. Deixa eu pegar aqui. Minha gente, eu gosto muito. Eu acho que só quem gosta dessas músicas aqui pentecostais, não sei se tem mais, mas é eu e a Luísio, né? Lá em casa a gente tem um público dividido nessas questões de música, porque eu gosto de worship. Eu gosto de músicas dos anos 2000, das épocas de Zona Sul de Linópolis, eu acho que é. Eu amava aquelas músicas e escuto até hoje. Gosto da harpa, gosto de tudo, minha gente. Eu sou bem eclética. E gosto do pentecostal também. E tem uma música da Sara Farias que eu gosto muito dela. Eu vou cantar só uma palhinha, porque tem que ter voz para cantar essa música, viu? Mas diz assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Aleluia. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua.
silenciar todas as vozes, menos a tua, a tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Tudo que a gente precisa é ouvir a voz de Deus para esse tempo. Tudo que você precisa é ouvir a voz do Senhor para esse tempo. Amém? Esses dias eu estava na escola na fase de adaptação, e vem chegando criancinhas. E chegou uma criancinha, um menininho chileno. E todo mundo falando em português com esse menininho, deu uma dó dele. E ele não entendia, mesmo que o espanhol seja bem parecido com o português, mas ele ficou assustado com aquelas tias falando. E eles estavam vendo os bichinhos, os animais. Aí tinha um dos animais era o cachorro. E cachorro em espanhol é filhote. Cachorro, uau, uau, perro. E ele ficou ouvindo todo mundo falando, e aquilo estava tão confuso para ele. Eu cheguei na sala, eu gosto de visitar as salinhas. Aí quando eu estava olhando para ele, eu fiz, olá, que tal? Aí eu fiz, vamos colorir el perro? Ele olhou para mim, irmãos, foi uma alegria tão grande que eu filmei essa alegria, porque eu não aguentei, não. E toda vez que ele olha para mim, ele dá uma risada bem gostosa, como se estivesse dizendo, tem alguém aqui que fala a minha língua. E ele deu uma risada e eu gosto de brincar com ele. E sabe, eu fico pensando, quando você escuta a voz de Deus, como é que a gente fica? Amém. Como é essa identificação desse som, dessa voz? É uma voz que não causa medo, mas temor. É uma voz que não causa medo, mas temor. É uma voz que orienta, é uma voz que nos ensina, é uma voz que nos conduz a um caminho de triunfo. Amém? A um caminho bom, a um caminho perfeito, a um caminho de segurança, uma igreja madura. E sabe, não existe essa história de dizer, eu sou maduro porque eu tenho, não sei quantos anos aí de crente, 50 anos, 40 anos, 30 anos. Tem gente que chega a encher a boca para falar quantos anos de evangelho, né? E isso não é um termômetro para a maturidade, amém? É honroso permanecer até aqui, mas isso não está qualificando você para essa maturidade, para esse novo tempo. Sabe, todo esse tempo transcorrido, tudo que você viveu, todos os títulos, você pode ter rema, você pode ter escola de ministro, você pode ter mestrado, doutorado, não sei quantas graduações, mas se você não ouvir o Senhor, não vai ser sábio para esses dias. Existem fases, claro, nos qualificam, nos preparam, e cada uma é importante, são ferramentas de Deus para a nossa vida, mas não é isso que detalha você, ou que descreve você como alguém maduro. Alguém maduro é alguém experimentado na palavra, é alguém que pratica o que escuta, é alguém que busca ser aperfeiçoado mediante as coisas que ele padece, que ele enfrenta. Eu digo para você, a gente conhece um crente maduro no meio da pressão, quando o negócio arrocha, o que é que vai sair de você? Quando as coisas tentam te espremer de um lado para o outro, quando vem aquela má notícia, o que sai da tua boca, como você se comporta, é isso que te faz ser um crente maduro. Quantas situações a gente vive nesse tempo? Pessoas que muitas vezes não sabem lidar com dificuldades, que não sabem enfrentar desafios, que pinam literalmente nessas situações, ficam desesperados, paralisam ou se desesperam. E sabe, não é o que o Senhor quer de nós. Você tem recebido palavra, você está no lugar certo. Existe uma associação nesse lugar, uma conexão, que é muito mais do que vir a um domingo ou a uma terça-feira. É uma conexão que Deus está fazendo, onde você recebe por meio de associações. Aleluia, onde Deus te conecta a pessoas, onde o seu destino
destino se encontra, onde o seu propósito se estabelece. Aleluia. Olha para o teu vizinho e diga assim: você está no lugar certo. Diga: você está no lugar certo. Olha bem nos olhos dele. Abre a tua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Aleluia. Aleluia. Hebreus, capítulo 5. Existem decisões que você vai tomar guiado pelo Espírito Santo nesse tempo. Existem decisões maduras que aguardam você. Situações estão aguardando decisões maduras. Aleluia. Você crê assim, meu querido? Amém? Aleluia. Você não vai ser aquela pessoa que culpa os outros pelas suas escolhas. Posso ouvir um amém? Você é capaz de reconhecer quando erra. Isso é maturidade. Fala assim comigo: é maturidade. Reconhecer que errou é maturidade. Pedir desculpa, perdão, é maturidade. Tem gente que arrudeia tanto para poder dizer: eu errei. Misericórdia. É só você dizer: me perdoe, está tudo bem. Porque você não cresceu o bastante para você não errar. Se você já tivesse perfeito, você já não estaria mais aqui. Mas tem gente que tem um argumento, minha gente. Olha, queridos, eu queria muito dar uma palavra amável para vocês. E, na verdade, ela está cheia de amor. Mas eu preciso exortar a igreja do Senhor hoje a respeito de maturidade. Porque é a maturidade que vai te levar para esse nível que a gente dança, que a gente canta, que a gente declara. Maturidade é o que vai te deixar pronto. Amém. Aleluia. Você é alguém que sabe ouvir. Amém. Maturidade é alguém que sabe ouvir. Estamos vivendo um tempo em que essa palavra tempo nunca foi tão valorizada. O povo anda correndo. Coloca lá no WhatsApp 2 vezes mais, porque não consegue ouvir mais ninguém. É assim ou não é? Ou só eu que faço isso? E você vê as pessoas acelerando. E hoje tudo que as pessoas precisam é ser ouvidas. Serem ouvidas. Ouvidas. Na escuta você vai perceber coisas que você não percebia. Eu trabalho com orientação parental e tem coisas que eu pego quando eu escuto. Mas tem gente que erra porque fala demais. Bota tudo a perder porque fala demais. Crente, o Senhor te deu domínio próprio. Amém? É um fruto do Espírito, é um fruto de justiça na tua vida. Está na hora de você parar e ouvir para você não morrer. Amém? Para ouvir o Senhor, para ouvir o Senhor. Amém? Sabe, na maturidade a gente também entende algumas coisas. Que você não precisa ter resposta para tudo. Amém? Tem muita coisa te apertando de um lado e do outro, para que você tenha respostas imediatas. Mas o Senhor diz para você hoje à noite: pare e escute a voz interior. Amém? Ouça a minha palavra, ouça a voz do meu espírito. Não tome nenhuma decisão precipitada. Você não precisa ter resposta para tudo, até mesmo na circunstância que você está vivendo. Tem coisa que você vai tentar entender e não vai mesmo. Só foca na bondade do Senhor. Só foca na fidelidade de Deus. Amém? Você não precisa ter respostas para tudo. Se você se sentia culpado disso, tire esse sentimento de culpa da sua vida hoje. Amém? Aleluia. Diga assim: eu estou caminhando para a maturidade. Hebreus capítulo 5. Eu pedi para você abrir lá, não é isso? Hebreus capítulo 5. Aleluia. Diz assim, verso 8. Fala sobre Jesus. Diz: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Fala assim comigo: pelo que padeceu. Amém? E aí pula para o verso 11 e diz assim:
do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Aleluia. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Fala assim comigo, menino. Tem versões que diz criança. Né? Então, criança, essa versão aqui que a gente está lendo. Então, tem muita gente. O que é que ele quis dizer, o escritor de Hebreus? Ele quis mostrar o quê? Tem pessoas que poderiam estar no nível do mantimento sólido, mas ainda necessitam dos primeiros rudimentos e princípios, porque ainda não estão prontos para ouvir coisas maiores. Amém? Tem muita coisa para falar, tem muita coisa para aprender, mas comece praticando o que você já conhece. Amém? A gente precisa deixar essa ansiedade. Tem muita gente vislumbrando o futuro, vislumbrando as promessas. Amém, Jesus. Mas investe agora, no que vai te preparar para lá. Amém? Se você foca demais, já viu pessoas que focam demais no futuro e parece que não estão satisfeitas com o presente? Não é assim? Ah, porque essa estação, amém, Jesus, eu sei que o Senhor está me preparando. Oh, Jesus, mas tem como ser mais rápido? O negócio está tão difícil, oh Senhor. E fica inventando direção, fica inventando moda, fica inventando pantinho, como diz meu marido. Fica inventando coisa que não existe. Deus nem falou nada, só permaneça fazendo o que você já está fazendo. E está tudo bem. Está tudo bem. Fala aí para o teu vizinho que está tudo bem o que você está fazendo. A gente fica querendo criar e inventar coisas que Deus não falou, Deus não disse, porque é ansioso. Criança quer as coisas na hora. Não é assim? Outro dia desse, eu cheguei, foi essa semana, inclusive. A gente diz o milagre, mas não diz o santo, viu, pastor? Outro dia desse, eu estava na porta, aí de repente, chegou aquele pai com a criança e o menino, puf, no pé do pai, nas pernas do pai. Puf, no pai. E eu... Boa tarde. Aí, e eu vendo aquela cena, aí ele fez, Thaís, a senhora poderia resolver aqui essa situação? Eu fiz, libere ele, vá. Libere ele. Pode passar. Mas ele não quer ir. Eu disse, solte ele. Pode soltar. Ele vai, porque criança sabe como atingir, né, as emoções da gente. Deixa, ele vai parar de chorar. Não, eu só vou conversar com o senhor quando ele for. Aí eu peguei ele, eu disse, pai, o senhor é uma autoridade lá fora, uma autoridade e está falhando nessa área da educação. Do jeito que o senhor exerce sua autoridade lá fora, exerça com seu filho. Vai chorar, vai espernear, vai dar um tic-tic nervoso, vai dar vontade. E sabe uma coisa que ele fazia, queridos? Dava presente cada vez que o menino chorava. Então o cartão já estava lotado de re-rap. Cada vez para o menino ficar. Eu disse, esse negócio está errado. E aí eu fui falando, eu nunca fui tão firme, porque às vezes eu procuro ser mais doce. Mas nesse dia eu fiquei brava, irmãos. E eu lembro que quando foi no final do horário, ele olhou para mim e fez assim, olha, hoje eu não comprei presente, viu? Eu disse, muito bem. E eu elogiei ele por aquela atitude. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus não vai ficar atendendo caprichozinho da gente, não. Por você estar esperneando, chorando. Não, porque tem que ser agora, porque se não for agora, ei, se você tem chamado para missões, se você tem chamado para outro lugar, fique quieto, vá se preparando, não precisa dessa agonia, não. Amém? Vai se ajustando, vai se preparando, porque o Senhor está te forjando. Tem muita gente frustrada ministerialmente, tem muita gente caindo. Por quê? Porque não está pronto, não está preparado. E eu vou dizer, existem portas que se fecham. Do mesmo jeito que ela abriu, ela se fecha. Por causa da falta de preparação. Então a gente precisa como igreja madura, porque o que vai nos sustentar lá fora
isso no trabalho, isso na sua casa, no chamado, em missões, enfim, aonde for. Não vai ser os dons, vai ser o seu caráter fortalecido nessa palavra. Vai ser o seu temor ao Senhor. E mais uma vez eu repito, temor não é medo, é pavor em desobedecer o Senhor, o seu Pai. É a consciência da presença de Deus. É você dizer: Pai, eu tenho entendimento de que aonde você está, como a gente cantou aqui, onde estou, tu estás também. E sabe, queridos, quando a gente define isso na nossa vida, as coisas começam a sair do lugar. Coisas que você dizia, está demorando. Um negócio parece que não está engrenando. Vai sair do lugar. Amém? Aleluia. Atos capítulo 6, quando a gente começa a ver aquela passagem da instituição dos diáconos, a gente começa a perceber que os apóstolos estavam fazendo tudo, servindo às mesas, né, fazendo essa parte natural, digamos assim, e também ministrando a palavra. Só que chegou uma fase da igreja que eles precisavam se dedicar mais à palavra e eles estabeleceram pessoas para este serviço. E é interessante observar que, naquele momento, a instrução foi distribuir. Fala assim comigo, distribuir. O crente maduro, ele não centraliza as coisas para ele. Ele distribui. Eu acho lindo isso em Rafinha, né? Ela sai distribuindo as tarefas. E isso é honroso para a tua vida, Rafa. Porque tem pessoas que quando começam, e essa é uma fase ministerial deles, né? Na igreja, no pastoreio. E eu acho interessante porque eles não têm medo disso. E tem pessoas no trabalho, na família, aonde estiverem, que tem medo de delegar e fica estressado, fica cansado, fadigado, doente. Por quê? Porque está pegando tudo para si. Ei, solta isso hoje. Delegue para pessoas, acredite nas pessoas, descansa no Senhor, só lidera, só faz. Só distribui o que é teu, você faz, mas o que é do outro você precisa deixar fazer. E eu acho interessante que ele diz, né? Ele não foi ele que estabeleceu, que levantou cada pessoa. Eles procurem entre eles. Quem está apto para servir? Quem está pronto para esse serviço? Até nisso, mesmo vendo a necessidade, deixou que a escolha. A gente precisa aprender a ser leve nesse tempo. Isso é maturidade. Amém? Não centralizar as coisas para você, acreditar no potencial das pessoas. Acreditar que elas fazem, às vezes vão errar, mas vai aprender. Vai, só cresce. Isso é dentro de casa, com os nossos filhos. Vai lavar louça, vai arrumar casa. Vai estudar. Vai ajudar uma pessoa. Vai. Mas tem gente que fica querendo proteger tudo, centralizar tudo para si. Já está pesado já de tanto fazer isso. E o Senhor está dizendo, solte. Porque o maduro, ele sabe discernir o tempo e as estações. Sabe que tem coisas que foram para uma determinada estação. Você fazia tudo, de fato. Mas a gente precisa entender que chegou uma fase que a gente não pode estar com ciúme, querendo agarrado a coisas. Amém? Não. Foi bom, você fazia tudo, era eficiência em pessoa, tinha não sei quantas tarefas. Mas chega um momento que a gente precisa ser maduro para entender o que é que Deus quer para você agora. Na necessidade, claro, vai ter momentos que vai fazer tudo. Mas tem momentos que a gente vai entender que já cresceu, já se estabeleceu e agora vai. Amém? Você que é empresário, receba essa palavra hoje. Deixe as coisas fluírem sob a tua supervisão, sobre o teu olhar, mas entenda uma coisa, pare de querer pegar, porque você muitas vezes está deixando de agarrar as próximas direções, os próximos passos, do que Deus está querendo para a tua vida, porque você ainda está lá, ó, apegado à estação passada. Não era pecado, não era peso, não era nada errado, mas é uma direção, é um passo para um momento específico. E agora não combina mais com você. Esteja sensível para ouvir a voz de Deus. Amém. Aleluia. Vai ter coisas que quando você começar a se preparar, vai começar a chegar. Como pipoca, sabe, estourando dentro de uma panela? Coisas vão começar a estourar dentro de você. Tem gente que está triste, chegou dizendo, Senhor, não sei o que é isso, não. Nada acontece na minha vida.
tá não sei quantos na mesma coisa, a mesma coisa. A criança, ela passa pelos saltos do desenvolvimento. Quem já ouviu falar sobre isso? Tem os saltos cognitivo, físico, não é assim? Emocional. E é interessante que nesses saltos, por mais que os pais se gabem, acham lindo, né? Quando tem um salto, não tá grande, a estatura dele parece de 5 anos, olha. E o menino é de 2. Aí a gente que é pai fica achando lindo, achando que o menino tem altas habilidades, não é assim? A gente que é pai, aí acha que o menino é o mais inteligente de João Pessoa. É assim ou não é? A gente é babão mesmo dos nossos filhos. Aí, de repente, né? Aí a gente começa a ver que esses saltos têm um lado positivo e tem um lado negativo. Porque quando uma criança tem esse salto, ela tem alteração no sono. Quando uma criança tem esses saltos, ela tem irritabilidade. Não é assim? Não sabe o que está acontecendo, a bichinha fica irritada. Isso parece com quem? Com aquele crente, criança. Que Deus está dando um salto do desenvolvimento. Mas ele ainda está assim, eu não estou entendendo nada. Não sei, eu acho que eu já deveria estar além. Não sei, eu acho que coisas na minha vida já deveriam ter acontecido. Não sei, chora, irritado, ninguém sabe. Ih, está tendo salto do desenvolvimento, do crescimento. Fica quieto. Bota a tua alma no lugar dela, ela só precisa estar no lugar certo. Essa irritabilidade é normal. Amém? Porque tem coisas que estão acontecendo numa aceleração tão grande que às vezes a alma não está acompanhando isso. E no começo você não vai entender bolufas nenhuma, como diz Taíla. Não vai entender quase nada. Aí depois você vai entendendo. Mas só vai. Só vai. Olha para o teu vizinho e diga assim, só vai, meu irmão, só vai. Aleluia! A pessoa madura, ela entende que ela não precisa ser forte o tempo todo. Amém? Esse negacionismo, essa coisa de tá tudo bem. Tá tudo bem. Você crê, amém? Confessa a palavra, declara. Mas quando o negócio aperta e você não sabe o que fazer, você é humilde para pedir ajuda. Oh, glória! Dê um glória a Deus por isso. Porque às vezes essa empáfia, essa imagem de que está tudo bem, às vezes não está. Isso é o corpo de Cristo. Quando você não entende e não está alcançando determinada coisa, ou falta luz sobre determinado assunto, você pode pedir ajuda. A pessoa certa, você pode se associar a pessoas. E essa história de bancar o forte o tempo todo, isso não é maturidade. Você se apega à verdade de Deus. Você não se abala. Você não abre nem para um trem. Mas você precisa de conselhos. E muitas vezes você não vai ter eles. E o Senhor, Ele diz assim, olha, recorre a fulano. Peça ajuda. Peça ajuda ao seu líder. Peça ajuda ao seu pastor. Peça ajuda à pessoa. Alguém inspirado por Deus. Não é alguém cheio de conselhos podres, não. É alguém inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Que não vai te inspirar a deixar a tua vida, o teu trabalho, a tua família, nada disso. É alguém inspirado pelo Espírito, que vai trazer uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, uma palavra de exortação. A gente precisa disso muitas vezes. Isso é maturidade, amém? Aleluia! Maturidade fala de não permitir que nada corrompa os seus bons princípios. Nem mesmo por dinheiro. Nem mesmo por posições. Nem mesmo para se livrar de um problema emergencial. Você olha para um lado, você olha para o outro, você diz, eu não vou mentir. Talvez não tenha ninguém à sua volta, nem um olho humano. Mas os olhos do Senhor estão sobre você. Isso é o temor dele para a tua vida. Hebreus capítulo 12, verso 26. Abre lá, por favor. Queridos, tem uma imagem que eu queria mostrar para vocês aqui. Gente, o mundo está de cabeça para baixo, mas a igreja do Senhor está de pé. Amém?
permanece equilibrada. Tem uma imagem, eu queria que os meninos colocassem aqui. Eu separei essa imagem para mostrar para vocês. O que é que vocês acham disso, minha gente? Depois de Bobbie Goods, Morango do Amor, a nova tendência é o uso de chupeta entre adultos. Fala assim comigo, misericórdia, Senhor. Diz que essa ideia está bombando na China. Por quê? Eles descobriram que a chupeta, assim como numa criança é colocada para aliviar a ansiedade, o pânico, o medo, da mesma forma pode ser um objeto que também console, no meu tempo chamava consolo, né? Console os adultos. Irmãos, eu espero não entrar nessa igreja e ver ninguém de chupeta, por favor. Por favor, me ajude. Porque se eu ver, eu vou fazer igual aqueles pais bem, né, que não abrem mão, não gostam dessa história de chupeta. Eu vou puxar. Eita, Jesus, a que ponto esse mundo está? E diz que essa ideia aí está embarcando no Brasil. Mas graças a Deus, porque a igreja do Senhor não faz parte disso. Amém. A igreja do Senhor não faz parte disso. Né? Porque as pessoas elas estão buscando coisas para poder ter aceitação, para poder seguir o efeito manada, né? É aquele efeito, fazer porque todo mundo está fazendo. Vou copiar o que todo mundo está fazendo para poder ter essa aceitação, essa visibilidade. E isso a gente precisa ser bem cuidadoso, sabe, queridos? O morango do amor, quem comeu não se condena, não é pecado. Mas o que me preocupa é o que está por trás disso. É essa ânsia das pessoas postarem para ter visibilidade, para estar dentro desse grupo. E muitas vezes essas mesmas pessoas não se esforçam para fazer parte de uma visão e de um propósito divino. Está comigo? E aí, tem muita gente se escorando nessa história. Tem muita gente se escorando nos transtornos, nas síndromes, para não amadurecer. Eu sei, eu sou bem criteriosa com isso. Eu sei que existem pessoas que têm laudos, que têm um diagnóstico, mas o diagnóstico existe para localizar e tratar. Amém? Não é para toda hora estar, não, porque eu sou bipolar. Não, porque eu sou... E tem gente que não é nada e está se apoiando nessa história. Ei, crente, sai dessa moita. Oxi, sai dessa moleta. Solta isso. Porque você muitas vezes está justificando o injustificável diante do Senhor. Que eu sou TDAH, porque eu sou autista. Porque eu tenho certeza que eu sou. Nunca foi no médico, nunca foi em canto nenhum e fica se justificando. Dizendo, ei irmãos, não. Somos uma igreja sarada, somos uma igreja que ama a palavra. Somos uma igreja pronta para ouvir as instruções do Senhor e dizer, Pai, aqui está minha alma. Tem coisas que vão precisar ser raspadas, tem coisas que vão doer, mas é preciso. Se está no processo infeccioso, a ferida vai doer. Mas uma coisa eu lhe digo, vai sarar. Eu lembro de um exemplo que eu escutei dessa área de saúde, que tinha uma pessoa que estava passando por esse processo infeccioso. E já tinham dado todo tipo de antibiótico, mudado os antibióticos e nada acontecia. Até que chegou uma pessoa e disse assim, levantou lá a ferida e viu que a ferida estava toda, acho que é necrosada, não sei, a fim me ajude. Estava naquele processo de necrose, né, de infecção. E aí ele olhou para aquela equipe de estudantes e disse assim, a gente precisa raspar, limpar. Ixi. Tem gente dizendo assim, não tá isso, esse assunto já tá me deixando. Né? Raspar, limpar, para depois vir com antibiótico. Porque fica um troca-troca de antibiótico e não resolve. Pega a revelação. Tem coisas que parece assim, que o processo de infecção tá lá. A alma velha, sem ser tratada na palavra, sabe? Os costumes antigos, os defeitos de estimação, né? Tá lá. Mas não sei quando vai fazer aniversário. De
tem lá, precisando o quê? Tirar, descartar isso da sua vida. Limpar. Vai doer? Vai. Mas a gente não precisa só ouvir coisas que alegram nossa alma, mas a gente precisa ouvir o que confronta nossas emoções, para a gente poder começar a renovar a nossa mentalidade. Não se conformar com esse mundo. Deixar que essas coisas sejam literalmente abaladas. Você abriu a sua palavra lá? Em Hebreus capítulo 12, sua Bíblia? Verso 26. Oh, glória. Aquele cuja voz, verso 26, outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez, abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Fala assim comigo, ó, você vai ficar bem filósofo agora. O que precisa ser abalado, vai ser. E o que for inabalável, vai permanecer na minha vida. Eu não sei você, mas vai ter um abalo grande na minha vida, na minha história. Vai precisar tremer algumas coisas, mas eu digo a você, igual uma construção, quando a gente mete a marreta, vai vibrar. Aqui a gente passou por isso, né, pastor? Batendo e aquele estremecendo. Vamos, espera aí, tem calma, tem coluna aqui, não é assim? Mas toda construção, toda reforma tem o brá, tem a quebrada. Mas eu digo a você, depois vem algo bom. Tem barulho, tem incômodo, tem algo revolucionando. Mas eu digo, o final vai ser bom. Crescimento, maturidade. Você vai estar pronto, você vai evitar muitas consequências que você está culpando o diabo diretamente. E é você que está na frente dessa história. Porque você tem autoridade no nome de Jesus. Satanás não vai tripudiar na sua vida, nem reinar na sua história. Porque tem gente que fica, que o diabo, porque o irmão é o inimigo, é o inimigo. De fato é o inimigo, mas é porque você está deixando. A gente precisa parar de transferir responsabilidades. Amém? Ele não pode com você, ele é um perdedor. E quem é vitorioso nessa história é você. Amém? Aleluia. Uma pessoa madura, ela não guarda ressentimentos. Ela não fica revisitando o passado. Aquilo que lhe magoou, aquilo que lhe angustiou. Não. Isso vai destruir você. Por que tem tanta gente doente? Os consultórios estão assim, ó. De pessoas cheias de mágoas, de ressentimentos. Se divorciando. Família se diluindo. Uma briga grande por causa de mágoa, de rancor. Bota na justiça, tira da justiça. Bota a medida protetiva, tira a medida protetiva. Tem gente que vive nessa guerra aí fora, irmãos. E o Senhor está dizendo para você, ei, tem hora que a gente precisa abrir mão dessas coisas. Davi só se tornou rei porque ele enfrentou o urso, o leão e o gigante. Temos duas pessoas na palavra que me marcaram muito. Uma José e a outra Naamã. Dois contextos completamente diferentes. Naamã, lá em 2 de Reis, capítulo 5. Naamã estava leproso. Um homem de autoridade, um homem de posses. Mas tinha um problema lá importunando Naamã, era a lepra. Mas ainda não era só a lepra. Tinha outro problema lá que estava oculto. Quem pode me dizer o que era? Orgulho. Qual foi a instrução? Chamar o profeta. A menina fez toda a mediação. Quem já leu essa história conhece. Fez toda a mediação, chamou o profeta. E sabe qual foi a instrução? Ele esperava mergulhar nos rios da sua cidade. Nos rios que ele já conhecia. Mas mandaram ele mergulhar 7 vezes, ainda por cima no Jordão. Ele não imaginava que a instrução viria dessa forma. E ele questionou aquela instrução. E sabe, queridos, para que aquela situação fosse revertida, ele precisava ser quebrado em algumas coisas. Tem muitos biscoitos sendo quebrados hoje à noite. Amém?
Às vezes a gente está querendo ensinar a Deus como tem que ser. Se não for do seu jeito, não é. Problemas com pessoas, com relacionamento. Vai colocar você dentro de uma equipe, não dá certo. Vai botar dentro, tem gente que é assim. Você não, né, pastor? Isso é para lá, né? Aí o que é que acontece? Coloca dentro onde vai, tem gente que é um grande problema. Bota, tem um... Não, porque se não for do jeito que a pessoa quer, ei, menino, para quebrar esse negócio é difícil. Aí o Senhor está dizendo para você, ei, maturidade. Escute, as coisas não tem que ser como você quer, não, é como eu quero. Vamos começar obedecendo o Senhor, porque se você se sujeitar ao Senhor, você vai se sujeitar a pessoas. E tem gente que tem desculpa para tudo, questiona tudo. Não, porque a conversa é até bonita, mas com Deus não vai colar. Mergulhe, só vá. Olhe para o seu vizinho e diga assim, só vai. Porque o que o povo vai pensar? Tem gente que fica muito preocupado com isso, já viu? O que o povo vai pensar? O que o povo vai pensar? É o quê? Se hoje o emprego que você tem é esse, só vá. Se o Senhor te disse, venda isso, faça isso, só faça. Não porque eu sou formado nisso, não porque eu tenho isso, não porque na outra igreja eu fazia isso, só vai. Só vai. Obediência é sinal de maturidade. Tem gente preocupada com títulos, preocupada com impressões, com o que o povo vai pensar. Querido, se for para eu poder comprar o pão de cada dia, eu vou. Se não ferir os princípios do Senhor, da palavra, aí está aqui quem vai. Lavar, passar, cozinhar. Amém? É isso que o Senhor quer, obediência. Para esse tempo. Não sei você, mas eu estou percebendo um abalo aqui hoje à noite. Você está percebendo um abalo hoje à noite aqui? Crente maduro não fica chateado com o bico do Pato Donald? Que eu não gostei. Aquilo me magoou profundamente. Tudo se magoa, tudo se dói, tudo a pessoa tem que explicar. Arrodear para poder chegar. Quase uma cirurgia, viu, Rafinha? Quase uma cirurgia para chegar. Tem que anestesiar, né, Rafinha? Preparar o paciente. Para poder receber. Irmãos, tem coisa que você vai ouvir e você vai ter contato com pessoas doces. Você vai ter contato com pessoas autoritárias. Você vai ter contato com pessoas difíceis. Não importa. Quem botar com você, você topa qualquer parada e você vai. Amém? É isso que vai te preparar para a próxima etapa. Tem um teste que foi feito, eu vi, acho que desde o ano de 1960, mas isso repercutiu agora recentemente nas redes sociais, há um tempo aí, que vem de pessoas fazendo testes com crianças, né? Coloca a criança na sala, dá o chocolate. Aí mostra o chocolate, você gostou do chocolate? Aí faz aquela coisa, aí o menino já está abrindo o chocolate. Aí deixa o menino com a expectativa, aí diz assim, tio vai sair aqui um pouquinho, daqui a pouco te volta, mas não como o chocolate. Aí fica a filmagem, a câmera, né? Fazendo toda essa observação aí de como é que vai ser a reação da criança. Aí a criança olha para um lado, olha para o outro, olha para frente. Tem uma hora que não aguenta mais e abre o chocolate. Tem gente abrindo chocolate. E o Senhor está dizendo, não, espere. Mas eu queria tanto chocolate. E o Senhor está dizendo, espere, você não vai abrir agora. Os olhos do Senhor estão sobre você. Olha para o seu vizinho e diga assim, está sobre você, viu? Os olhos do Senhor estão sobre você, meu querido. Não vacile, não. Não abra o chocolate.
Espere o tempo certo. E tem coisas que você não vai nem abrir, porque não combina com você como filho de Deus. Portas se abrem, mas portas também se fecham. Amém? Amém, igreja do Senhor? Amém. Aleluia. Não amaldiçoe o tempo que você está vivendo. Amém? Não amaldiçoe o tempo que você está vivendo. Não amaldiçoe. O abalável precisa ser abalado hoje. Isso tem que sair hoje. Nada de adiar mais para o próximo culto, para a próxima conferência. Não. O Senhor não quer isso de você, não. Ele quer que você se posicione nessas coisas. Amém? Diga assim, eu vou crescer. Amém? Você não vai ser resistente a mudanças. Você é uma pessoa equilibrada nas suas emoções. Você sabe ouvir críticas. Aleluia. Aleluia. Você não vai ter dificuldade de falar. Você vai ser assertivo no que você fala. Somente se rende na presença do Senhor. José foi vendido pelos irmãos. Passou por tantas instâncias e tantos lugares, que não vai dar tempo de ler a história de José aqui para vocês hoje. Passou por tanto, parecia que as instâncias estavam levando ele para trás. As instâncias. Parecia tão distante daquilo que ele recebeu de Deus. Mas uma coisa que me marca em José é que José tinha todos os motivos. Todos os motivos para ser ressentido com seus irmãos, para ser magoado com seu pai. Ele poderia aproveitar do momento que diz assim, quem me viu passar na prova e não te ajudou. É agora, vingança. Não. Ele teve uma direção, num tempo de seca, para conseguir guardar aquela cidade. E o povo ter o que comer até o período da seca terminar. Queridos, isso é sabedoria. E sabe, não importa aonde você está, só faça. O Senhor vai te encontrar onde você estiver, meu irmão. Só vai. Amém? Vamos ficar de pé? Ei, deixa eu dizer uma coisa. Tem algo extraordinário. Eu gosto dessa música, a gente vai cantar extraordinário, tá? Já vou adiantando aqui. Então, olha só. Tem algo extraordinário para acontecer na vida de vocês. Extra. Quando eu penso numa coisa extra, é algo que está além das possibilidades, do que o natural define, da probabilidade. Extraordinário é o incomum acontecendo. Além da estatística. Extraordinário. Sabe por quê? Porque você decidiu abalar o abalável hoje. Dizer, Senhor, eu quero crescer, eu quero avançar. Eu quero crescer, eu quero avançar. Você pode hoje levantar suas mãos e dizer, eu quero crescer, eu quero avançar. Ei, eu posso ter a idade que for. Quantos anos de evangelho eu posso ter visto muita coisa, mas eu preciso crescer. Você pode ter visto muita coisa, experimentado muita coisa, mas você precisa crescer. Amém? Já viu que tem gente que quando você conta uma coisa, ela sempre tem uma história para contar depois, porque ela sabe tudo? Já viveu tudo? O Senhor vai te conectar a pessoas que você vai dizer, epa, eu não tenho essa história no meu repertório hoje para dizer, eu sei, eu já vivi, eu já fiz, eu já aprendi. E você dizer, eu preciso crescer. Não sei se você já se conectou a pessoas assim, que você faz, Jesus, eu estou com vergonha. Né? Eu preciso crescer. Onde é que eu estou, hein? Sabe, Adão, onde estás? O Senhor fala para ele. A gente precisa se localizar. E o Senhor está dizendo, onde estás? Onde foi que você caiu? Né? E a gente precisa se levantar por dentro hoje. Senhor, eu quero viver o extraordinário.
Olha para o seu vizinho e diga assim: extraordinário. Já viu quando você fala com alguém que quando fala você faz, meu Deus, só a forma dessa pessoa falar me deixa empolgada. Não é assim? Extraordinário, Rafinha. Extraordinário, pastor Helder. Extraordinário. Bonita. Extraordinário, Clara. Extraordinário, Lula. Extraordinário, Maria. Extraordinário, pastor Ricardo. Extraordinário. Vamos louvar para a gente encerrar? Aleluia. Simbora. Já se ouve em todo lugar o que Deus tem feito por nós. Os milagres e as grandes maravilhas. Uma glória maior, graça maior, um nível maior de unção. Mas o que Deus ainda vai fazer será extraordinário. Aleluia! Extraordinário. Olha pro teu vizinho e declara assim, ó: extraordinário. Aleluia. Extraordinário. Já se ouve, canta comigo, vai. Já se ouve em todo lugar o que Deus tem feito por nós. Os milagres e as grandes maravilhas. Uma glória maior, graça maior, o nível maior de mais. Ei! Será extraordinário. Aleluia. Extraordinário. 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 Aleluia. Extraordinário. Faz essa confissão comigo assim, ó. Está feito, está pronto, já é meu. Deus falou, será grande. Está feito, está pronto, já é meu. Já é nosso. Deus falou, será grande. Eu recebo, tomo posse. Está feito, está pronto, já é meu, já é nosso. Deus falou, será grande. Eu recebo, tomo posse. Está feito, segura, vai. Está pronto. Deus falou, será grande, eu recebo do extraordinário. Aleluia, do extraordinário. Obrigado, Senhor. Amém.